Tem aí? Não? Usa aí bacaninha baixinho. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 5, por gentileza. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5, por gentileza, encontrem. Vou esperar todos os irmãos encontrar. Capítulo 4, versículo de número 5. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: me espera que eu também vou. Então bora. Baixinho aí. Deus abençoe todos os irmãos. O obreiro novato que está aqui mais uma vez conosco. Deus abençoe. Bora ler, irmãos. As criancinhas aqui não tem Bíblia, fica quietinha aí, tá bom? Só ouvindo, recebendo. Bora lá. Diz assim: tu, porém, sê sóbrio em tudo. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Senta, dando glória a Deus. Primeiro, nós estamos diante de um versículo que no contexto dele, Paulo está se referindo aos últimos dias na terra. Paulo está se referindo de como seria nos últimos tempos. Paulo vai dizer que muitos não iam suportar a sã doutrina. Doutrina é os estudos da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, do capítulo 4, do verso 1 por diante, ele está alertando que surgiria esse tempo em que muitos iam ter comichões nos ouvidos, amontoando para si os costumes que queriam viver, querendo viver conforme suas concupiscências, conforme seus sentimentos. Ora, percebemos que aqui Paulo está alertando Timóteo que chegaria esse tempo, que as pessoas não iam querer mais o ensino da palavra, que as pessoas não iam se importar mais em se dedicar à palavra, se dedicar ao estudo bíblico, se dedicar a aprender mais acerca da palavra do Senhor. Não iam querer viver conforme os ensinos da palavra de Deus. E nós olhamos para a atualidade e percebemos que esse tempo chegou. Esse tempo já está vivenciando. Quantas pessoas que não querem mais, que não se importam mais com a palavra de Deus, que não querem mais compromisso com a palavra do Senhor. Mas o versículo que nós lemos, Paulo diz: tu sê sóbrio em tudo. E nós iremos estudar hoje sobre este versículo. Vamos adquirir aqui algumas lições acerca
desse versículo que Paulo instruiu a Timóteo. Timóteo, filho na fé. Timóteo, um filho de Paulo, instruído, ensinado, aprendeu desde pequeno, cresceu, recebeu os dons e cumpriu o ministério. Pensa no privilégio, era ter um homem como Paulo, sendo seu instrutor, sendo seu ensinador. Quem dera você tivesse tido esse privilégio de ter Paulo como o teu professor, como o teu pastor, como um líder que te ensinaria. Você talvez seria até mais crente. Mas Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui hoje, recebendo os mesmos ensinos que Timóteo recebeu de Paulo. Embora seja outro pregador, mas são os mesmos estudos que Timóteo recebeu, você está recebendo hoje. As mesmas instruções, os mesmos ensinamentos, para ver se você tem uma vida pelo menos parecida com a de Timóteo, para você entender que nós temos que ter compromisso na obra de Deus. E Paulo está se referindo à obra de Deus. Paulo está se referindo à obra do Senhor. Na obra do Senhor, nós temos que ter sobriedade. E nós iremos estudar um pouco aqui sobre o que é ser sóbrio. Sóbrio em quê? Sóbrio em tudo. A palavra sóbrio aqui, ela significa alguém que tem moral, alguém que tem moral, alguém que vive uma vida de santidade, alguém que vive uma vida separada. Sóbrio aqui é uma pessoa que se dedica à obra de Deus. Sóbrio é uma pessoa que se dedica à obra de Deus, buscando o quê? Buscando estar em santidade, buscando ter moral. E Paulo vai dizer para ele ser sóbrio em tudo. Paulo está dizendo: seja sóbrio em tudo, santifique em tudo, esteja sempre atento em tudo. Não é em apenas uns detalhes, mas ser sóbrio em tudo. Paulo já deixa bem claro que essa questão de santidade, essa questão de dedicação a Deus, dedicação às coisas de Deus, não pode ser pela metade, não pode ser algumas coisas e outras não. Temos que ser sóbrio em tudo. Não é apenas em algumas coisas, mas é em tudo. Porque não adianta você ser só por parte, não adianta você ser só por pedaços, você tem que ser em tudo. Deus não quer pela metade, Deus quer completo. Até a santidade, está escrito que nós temos que ser santo em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito que nós temos que se santificar corpo, alma e espírito. Temos que ser santo de corpo, de alma e de espírito. Temos que estar plenamente conservados e irrepreensíveis. Para quê? Para o dia da vinda do Senhor. Se você não está com esse comportamento, eu tenho que dizer para você que você precisa se comportar dessa forma, porque tudo será inútil na vida sua. Será inútil a forma que você vem, será inútil as orações, será inútil tudo que você faz na obra de Deus, se você faz só pela metade, se você faz só por pedaços. Deus não se agrada. Compromisso é compromisso. Compromisso tem que ser completo.
sobriedade em tudo, sofre as aflições. Sofrimento é uma das coisas que não falta em nenhum ministério. Todo ministério dado por Deus tem sofrimento. Sofrimento. O crente que disser para mim que não sofre, automaticamente ele está mentindo. E quem mente não é de Deus, porque o diabo é o pai da mentira. Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai sofrer. Porque evangelho tem que ter sofrimento. E quem sofre não é para ficar triste, quem sofre é para ficar feliz. Porque Jesus, no sermão, lá na montanha, no monte, ele dá um sermão, e ele cita um dos sermões: bem-aventurados são os que sofrem perseguições por causa de meu nome. Então, quando eu sofro por amor ao evangelho, quando eu sofro por amor à obra de Deus, quando eu passo por aflições por causa da obra de Deus, eu tenho que ser feliz, porque eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou sofrendo na obra de Deus por causa da obra de Deus, é sinal que Deus está aprovando, então tenho que ser feliz. Felizes são os que sofrem perseguições por causa do nome do Senhor, diz a palavra. Eu vou deixar de fazer a obra porque eu estou sofrendo. Nunca pode pensar isso. Se você está sofrendo, continue fazendo a obra, é sinal que Deus está se agradando. Se o que você faz não tem confronto, não tem inimigo, não tem adversidade, então alguma coisa está acontecendo. Porque todos os homens de Deus e mulheres de Deus tiveram adversidades. Todos enfrentaram adversários. Moisés, um grande profeta, tinha inimigos, tinha adversários. Isaac, filho do patriarca Abraão, plantava e colhia, mas tinha adversários. Ana tinha sua inimiga Penina que perseguia ela, e olha que ela não tinha nada, não tinha filhos, mas ela era perseguida. Todos têm que ter adversários, todos têm que ter inimigos, todos têm que sofrer perseguições. Quem está me ouvindo, diga amém. Então Paulo diz: Timóteo sofre. Primeiro porque eles desprezavam Timóteo por causa que ele era jovem, mas Timóteo sofreu por amor à obra, por amor ao evangelho. Quem me ouve? Daqui a pouco nós vamos ler. Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre a sobriedade, que deve ser acompanhada de toda vigilância e de toda a armadura de Deus. Amém? Na fala de sobriedade, nós vemos que Paulo vai alertar aqui. 1 Tessalonicenses 5, do 6 ao 8. Quem pode ler para nós, por gentileza? Só quem tem Bíblia, fica ligado. 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 ao 8. Quem me ouve, diga amém. 1 Tessalonicenses, cadê o outro microfone? Vamos ser rápido aí, faltou pilha. Faltou pilha, viu, irmãos? Então lê aí bem alto aí, gritando para nós. Isso.
Amém? Vocês estão entendendo o que é ser sóbrio aí, irmãos? Sobriedade. Não podemos dormir como os demais, porque tem gente que está dormindo. Esse sono que Paulo está falando aqui não é um sono físico, não. Que Paulo havia escrevido a Efésios, na carta de Efésios 5,14: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te resplandecerá. E Paulo agora fala: não durmais, ou não durmamos, pois como os demais. Porque tinha muita gente dormindo na época. Não é o sono físico, o sono da indolência, dormindo, a obra de Deus precisando ser feita, e o povo dormindo. Tem que ter um despertamento. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. Querido, uma das necessidades nos nossos dias são necessidades de um despertamento. Quantas pessoas estão dormindo, irmãos, em relação à obra de Deus? Quantas pessoas que não têm mais um despertar para as coisas de Deus? Primeira coisa que você tem que entender aqui hoje é que você nunca pode se contentar, estar contente com o nível que você está hoje. Amém? Não, vou repetir. Eu não posso estar contente com o nível que eu estou hoje. Sabe por que muitas pessoas não estão avançando, não estão crescendo? Ele está contente com o nível que ele está. Tem pessoas que não estão buscando um nível melhor, está conformado com o nível que ele está. Você tem que buscar, você tem que se aprofundar. Escuta, como disse o Gesiel Gomes, tem muitas pessoas que querem ser só os sufistas, mas não querem ser os mergulhadores. Porque os sufistas, eles ficam por cima das águas. Os mergulhadores, eles mergulham nas águas. Eles não conseguem ver só o que está por cima das águas. Eles conseguem ver o que está por dentro, por baixo das águas. Porque o sufista, ele só vê o que está em cima. Mas os mergulhadores, eles veem os que está por baixo das águas. Não posso me conformar. Quem mais critica o que eu faço é eu mesmo. Quem mais critica minhas atitudes, minha vida, é eu. Eu tenho que ser o meu examinador. Eu tenho que perceber, eu preciso avançar, eu preciso melhorar. Não está bom assim. Não sou batizado com o Espírito Santo, vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Já sou batizado com o Espírito Santo, vou buscar renovo, vou buscar os dons. Já recebi os dons, quero mais, quero me aprofundar mais. Eu não posso me conformar no que está. Eu não posso ficar conformado com a mermice. Eu tenho que buscar, eu tenho que me aprofundar nos mistérios de Deus. Só quem está aqui nessa noite que está entendendo. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que reagir, você tem que parar de ficar dormindo, você tem que despertar, você tem que acordar, você tem que pegar as lamparinas e partir e dizer: eu quero encontrar o noivo, eu quero! Manda candarava sube candarai. Você tem que sair das quatro paredes. Você tem que reagir, igreja. Para de querer ser si mesmo, mesmo gelado, mesmo morto.
É hora de acordar. Paulo disse: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo vai te resplandecer. Mas só vai quando você acordar, só vai quando você despertar. Enquanto você estiver dormindo, Ele não vai fazer nada. Mas quando você acordar e levantar, Cristo vai resplandecer. Pega na mão de alguém que está aí e diga para ele: acorda, não seja como os demais dormiocos. Antes vigiai e ser sóbrio. Sejamos sóbrios. Sóbrios. Oi. Foi na fala de sobriedade por parte de Sansão que Dalila cortou o cabelo dele. Ele perdeu a unção de Deus na vida. Bora, Juízes 16, do 19 ao 20. Por gentileza, corre comigo, corre. Juízes é no Antigo Testamento. Livro de Juízes. Corre aqui para ler, menino, em nome de Jesus. O capítulo que eu disse é o 16, o versículo é o 19. Bora lá? E o 20. Quem está ligado aí, irmãos? 19. Glória a Deus. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. O que foi que aconteceu aí, irmãos? Ele dormiu. Olha aí. Ela fez ele dormir sobre os seus joelhos. O camarada cheio da unção, 7 tranças, número da perfeição de Deus. Enquanto ele dormia, mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois ela começou a afligi-lo e a força se foi. Perdeu a força porque foi desobediente. Perdeu a força porque dormiu demais. Perdeu a força porque se prostrou para o pecado. Disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei como das outras vezes, e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. É aí que está o negócio. Sabe o que está acontecendo? É que Sansão perdeu a força, mas ainda não tinha percebido que tinha perdido a força. E como ele não percebeu que perdeu a força, ele diz: assim como me livrei das outras vezes, vou me livrar dessa vez. E sabe qual é o problema de muita gente? É que já perdeu a força. E o Senhor não está mais com ele. Ele não sabia disso, que ele tinha perdido a força e o Senhor não estava mais com ele. E pensa num perigo, é perder a força e o Senhor se retirar de nós. Que primeiro, nós só temos força enquanto o Senhor está conosco. Enquanto o Espírito de Deus está em nós, nós temos força.
nós somos fortes. Mas se o Espírito sair, se o Senhor não for mais conosco, acabou, já era, não tem mais jeito. Só que ele ainda pensa que o Senhor está com ele, mas o Senhor não estava mais. E o problema de muita gente é que está fazendo coisa errada, está pecando, e está gostando tanto, e pensa que o Senhor está com ele. Por quê? Porque não aconteceu nada ainda, não perdeu nada, Deus não tocou em nada ainda dele, Deus está deixando tudo acontecer. Aí a pessoa pensa que está tudo bem, que o Senhor ainda está com ele, que o Senhor está se agradando, que o Espírito de Deus está com ele, só que Deus não está mais. E a pessoa pensa que só porque não está acontecendo nada, porque não está tendo advertência, porque não está tendo consequência, ela pensa que está tudo normal. Só que tem uma coisa: a hora vai chegar, a hora do acerto vai chegar, a hora de consertar o que está errado vai chegar. E aí então ele vai perceber que o Senhor não estava mais com ele, e agora ele não tem mais força. O Senhor havia se retirado dele. E quando o Senhor se retira, não tem mais jeito. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar, irmãos. Eu tenho que estar atento. Porque esse negócio de começar a pecar devagarzinho, ele começa, toca numa coisa morta. Era nazireu, não podia tocar, tocou. Começou a ter relação com uma pessoa que não era para ter, de outra terra. Ele tinha que namorar com quem era da terra. Esse negócio da pessoa da igreja e vai buscar um lá no mundo, não vou buscar porque eu vou ganhar para Jesus. Você não está ganhando nem sua vida, vai ganhar a vida dos outros. Aí não, eu vou porque eu vou ganhar ele para Jesus, depois ele vai ser crente comigo. Para com isso, Sansão foi buscar aonde não era para buscar, se envolveu com quem não era para se envolver. Por isso é que ele perdeu a força. Mas na igreja está difícil? Não, é porque ainda não chegou a hora. Quando chegar a hora, vai dar certo. Tinha muitas mulheres na terra, lá na família deles. Ele não quis, ele foi buscar uma filisteia, uma prostituta que não valia um centavo, e foi ter contato com ela. Não era para ter. Depois ele começa a contar o segredo que não era para contar, ele começa a revelar o que não era para revelar, e quando ele começa a revelar o que não era para revelar, acaba tendo problema. Contou o que não era para contar, falou o que não era para falar, aí desandou de vez, perdeu toda a sua força. Você não está entendendo. Começa devagarzinho, começa aos poucos, até a pessoa se aprofundar de vez e Deus se distanciar, se retirar. Mas eu quero alertar alguém nesse culto de ensino, você que veio nessa noite para aprender e veio porque quer o céu, presta atenção no que eu estou falando. Corta de vez, começa a cortar essa amizade que não é de Deus, começa a cortar esse contato que não é de Deus, começa a bloquear aquilo que não é de Deus, porque você pode se complicar depois, você pode se aprofundar depois. Então nessa noite desperta, igreja, acorda, porque depois a coisa pode apertar. Desperta! É tempo de despertar, igreja. É tempo de sair do comodismo. Você tem que despertar. O Sansão não foi sóbrio, perdeu a força, pecou demais. Vamos lá. Paulo já tinha alertado muito sobre a sobriedade. Pulamos. Resistência. Uma das coisas que nós encontramos aqui também é resistência. Quem me ouve, diga amém. Resistência. Uma das coisas que todo homem tem que ter é resistência. Resiste
resistência. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu chamado. Para cumprir o chamado tem que ter o quê? Resistência. Toda pessoa, irmão, que não é resistente, ela não cumpre o chamado dela. Ela fica no meio da estrada, ela vai só até o meio, depois volta, depois morre, desvia, vai para o mundo, volta para a cachaça, volta para a prostituição, porque é uma pessoa que não tem resistência. Porque o pecado todo dia bate na nossa porta, mas você tem que resistir. O diabo todo dia vem para nos afligir. É hoje que eu pego ele. Não deu certo, amanhã eu pego ela. Amanhã ele vai estar fraco, ela vai estar cansada, eu vou pegar ele. Mas se você resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porque Pedro disse que ele vive rugindo igual um leão ao nosso derredor para nos tragar. Mas a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não vai conseguir parar se você resistir. Cumpre o teu ministério. Todos nós temos ministério. Por mais pequeno que sejamos no nível eclesiástico, todos nós temos ministério. Ninguém aqui fica sem ter ministério. Agora, o que Paulo está dizendo é que todos nós temos que cumprir o nosso ministério. Porque se eu não cumprir o ministério que eu tenho, problema vai vir. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Fazer a obra de um evangelista é pouca gente que quer. Porque evangelista é aquele que leva as boas novas. Então todos nós aqui temos que cumprir o trabalho de um evangelista, levar as boas novas. Todos nós temos obrigação e o dever de levar as boas novas para alguém. Se você está vivendo uma vida, vou para a igreja, vou orar, vou cantar, volto para casa e não está falando de Jesus para ninguém, sinto muito te dizer, você não está cumprindo o teu ministério. Se você não mostra Jesus na sua vida, meu irmão, você não está cumprindo o teu ministério. E ministério, irmãos, você cumpre não é aqui no púlpito, não. Ministério mesmo é quando você sai, no boca a boca, no viva voz. Quando você se comporta como um salvo. Quero é ver o mal resistir. Quero ver o mal prevalecer. Mostra Jesus na sua vida. Queima a língua do diabo. Mostra que Jesus está na sua vida. Viva. Viva para Ele. Como é que eu mostro, pastor? É vivendo para Ele. Vivendo por Ele. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Bora lá, ensino. Para cumprir o ministério, nós temos que ter resistência. Resistência. Ninguém cumpre sem resistência. Resistir é uma das armas que eu tenho que usar. Mas resistir não é só quando tudo está bem, não. Resistir é quando as coisas estão ruins mesmo. Porque resistir na hora que está tudo bem é fácil. Quer ver você resistir? É na hora da prova.
pastor, a luta chegou. Resista, resista, continua resistindo. Resistir é permanecer, resistir é perseverança. Ele diz assim, ó: resistência é sofrer, resistência no sofrimento, no ministério. É forte demais. O apóstolo Paulo ainda nos dá uma aula de resistência, com uma graça divina, lhe deu força em meio ao sofrimento, pelo que sentiu prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Quem pode ler para nós, por gentileza? 2 Coríntios. Você não vai sair daqui mais fraco hoje. Você vai sair mais forte. Quem encontrou aí, por gentileza? Bora ler? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Pode ler? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que eu me habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Ô glória! Agora o que é isso, irmão? Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo está dizendo: eu tenho prazer nas fraquezas. Por quê? Porque a graça dele me basta. Quando eu estou contente com a graça de Deus na minha vida, eu vou sentir prazer nas fraquezas. Eu vou sentir prazer nas injúrias, sentir prazer nas necessidades, sentir prazer nas perseguições, sentir prazer nas angústias, por amor de Cristo. Quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte, diz Paulo. Porque, irmão, é tão bom seguir a Deus, mas é tão diferente. Olha o que Paulo disse aqui para nós: quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Porque na obra de Deus é assim: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, sim. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Quer dizer, pastor, que quando eu estou pecando, assistindo pornografia, eu estou forte? Não. Quando você está assim, você não está forte e nem fraco. Você está morto. Amém? Olha para mim. Tem uma diferença de quem está fraco, quem está forte e quem está morto. Que tem pessoas que estão fracas, mas está viva. Tem pessoas que estão fortes, mas tem outras que estão mortas. Então não confunda, porque Paulo diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que sou forte. Ele não está dizendo quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ele diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte.
Pastor, quer dizer que se eu cair na prostituição, eu sou fraco? Não, você é morto. Você morreu. Quer dizer, quando eu estou mentindo, pastor, eu estou fraco na fé? Não, você está morto. Você está se comportando como o filho do inimigo, que é o pai da mentira. E quando eu estou me levantando, quando eu estou caluniando os outros, quando eu estou fofocando, pastor, eu estou fraca na fé? Não, você está morta na fé. Fraco é quando o pecado vem, bate na tua porta e você luta contra ele. A carne fica pedindo, peca, prostitui, aperta o play e você diz: não quero. É quando a Jezebel vem e diz: é hoje que eu te espero lá naquele lugarzinho escuro, e você diz: não vou. A carne está dizendo vai, e você diz: não vou. Não vou porque eu sou fraco, mas eu não estou morto, ainda estou vivo. Isso é que é fraqueza. Agora quando você vai, você não está fraco, você está morto. Não quer dizer que a gente é forte, mas a gente tem que resistir. Porque tem gente confundindo mortandade com fraqueza. Tem pessoas que estão mortas e estão dizendo: porque eu sou fraco. Não, você já morreu. Mas nessa noite Jesus vai ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias para um novo viver. Só quem está entendendo, quando você está fraco, você passa a ser forte. Por quê? Porque você vence na fraqueza. Ei, olha só o que a Bíblia diz lá em Apocalipse para a igreja que estava com pouca força, mas guardou. A Filadélfia, que tinha pouca força, mas guardou a palavra da verdade. Estava fraca, mas guardou a palavra. Eu posso estar fraco, mas eu tenho que ser fiel à Escritura Sagrada. Eu posso estar fraco, mas não posso me entregar ao pecado. Eu posso estar fraco, mas eu tenho que vencer o pecado. Deixa eu dizer para alguém que está aqui nessa noite: você pode até estar fraco, mas seja forte, vença o inimigo, vença essa guerra. Entendeu? Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus aperfeiçoa na minha fraqueza, para me resistir às tentações, para me fazer a vontade de Deus e cumprir o meu ministério. Timóteo, um jovem, mas cumpriu. Um jovem que se dedicou à palavra, um jovem que se dedicou aos ensinos, um jovem que se dedicou aos estudos, um jovem que perseverou, um jovem que cumpriu o ministério, um jovem que se dedicou com tudo desde a sua infância. Ah, pastor, mas eu sou jovem, eu tenho que me comportar diferente. Não, você é jovem, mas você é crente. Você é jovem, mas você tem chamada. Você é jovem, mas você tem ministério. Você é jovem, mas você tem compromisso. Só quem está me entendendo nessa noite, levanta a mão para cima e abre a boca para liberar para Ele o teu melhor. Só quem está aqui no culto comigo nessa noite, eu quero dizer: você não vai perder a guerra, você não vai perder essa batalha. Seja fraco, mas resista. Na fraqueza o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É diferente. Na obra de Deus é diferente. Quando eu penso quando eu penso que estou fraco na obra de Deus, aí é que eu sou forte. Na obra de Deus, quando eu perdo, eu estou ganhando. Na obra de Deus, quando eu me coloco como o menor e diminuo, eu estou crescendo. Na obra de Deus é assim. É diferente das coisas do mundo, é diferente da lógica. Na obra de Deus, eu sou feliz é quando eu sofro. É isso. A obra de Deus é diferente. Na obra de Deus tudo é diferente do que você costuma ver ou viver aqui.
Então, na obra de Deus, você tem que aprender tudo que está sendo colocado aqui. Cumpra o ministério. Já está dando 9 horas, não vai dar tempo de nós terminar. Outra coisa que tem que ter é disposição. Para encerrar, disposição, depois determinação. Deixa eu ler para os irmãos, mas fica atento. Disposição. Todo evangelista tem que ter disposição. Disposição. Paulo pediu para Timóteo disposição para fazer a obra de evangelização. Disposição de Jesus Cristo, quando ele fez a obra. Jesus percorria ensinando em todos os lugares e pregando o evangelho, curando os enfermos. Lucas descreveu a disposição de Jesus. A Bíblia revela também a disposição de Filipe descendo para a cidade de Samaria, anunciando a Cristo. Isso é disposição. Expulsando os espíritos imundos, operando maravilhas no nome de Jesus. O apóstolo Paulo também havia revelado aos crentes de Roma a sua disposição. Porque tem pessoas que estão mortas, irmão, para as coisas de Deus. Tem pessoas que infelizmente não estão dispostas para fazer a obra de Deus. Quando eu tenho disposição, irmão, aquilo que é impossível se torna possível. Quando eu tenho disposição, aquilo que é pouco se torna muito. Quando eu tenho disposição, aquilo que é pequeno se torna grande. Você não está entendendo? Quando eu tenho disposição, as coisas acontecem. Eu só preciso de ter disposição para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Que Deus não quer ninguém forçado na obra. Deus não conta com pessoa forçada. Não tem que espremer esse camarada. Porque tem pessoas, irmão, que a gente está insistindo demais. A gente está batendo demais. A gente está chacoalhando, embora, desperta, vamos. Tá adulando a pessoa para fazer. E a pessoa fica morta. Não tem jeito, irmão, para essas pessoas. É por isso que Deus está levantando o remanescente. Deus não quer ninguém forçado. Deus não quer ninguém relaxado. Ele disse para Gideão: Gideão, prega. Pode pregar. Pregar o que, Senhor? Prega para os covardes e para o medroso. Diz para eles voltar, que eu não quero nem um covarde nem um medroso. Oh, glória! Dê glória, porque Deus não quer covarde nem medroso. Sabe quem é que busca covarde e medroso? Às vezes é eu e você, que fica insistindo com aquele covarde, com aquela covarde que não quer fazer a obra de Deus. Fica insistindo: bora orar, bora fazer, bora sacrificar, bora jejuar, bora ofertar na obra de Deus, bora dizimar. A gente fica insistindo com os covardes e com os medrosos. Só que Deus está dizendo para os covardes e medrosos: voltem, porque na obra de Deus, Deus não quer covarde nem medroso. Bora para a escola bíblica, bora para o culto de ensino. Fica insistindo com uma pessoa como se Deus estivesse dependendo, como se Deus fosse mendigo. E Deus não mendiga ninguém para vir ouvir a sua palavra. Deus quer os que estão determinados, os que têm disposição. Deus não quer cabra covarde, cabra medroso. Deus não quer mulher covarde, mulher medrosa na obra. Ele quer quem tem disposição, quem é igual a Isaías e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer pessoas que tenham disposição. Diga: é para lavar, estou no jeito. É para evangelizar, estou no jeito. É para orar, estou no jeito. É para contribuir, estou no jeito. Estou disposto, estou disposta. Eis-me aqui, Senhor. Oh, deixa eu ver quem vai fazer com disposição. Namando caia sei, e calabassi. Estou sentindo uma presença aqui.
Decamanto colobassi de calabaressa. Ei, e tem muitos que não querem fazer, porque tenta e não vê acontecer. Quer que aconteça do dia para a noite. Eu vou desistir de ser crente, porque o tempo que eu estou na igreja e não estou vendo Deus operando na minha vida. Calma, o maior milagre já aconteceu, que foi a salvação. Só persevera agora. Cumpra ou cumpre o teu ministério. Faça o que é para fazer. Faça o que você tem que fazer. Obedeça. Santifica. Ora. Jejua. Separa a tua vida para Deus. Mas cumpra o teu ministério. Disposição. Primeiro que Jesus se dispôs a vir até a terra, deixou o melhor lugar para vir para o pior lugar. Deixou o melhor trono para vir para onde? Para a manjedoura. Deixou o trono lá, o céu, para vir para uma cruz. Sofreu, padeceu. Lá no céu os anjos cantam, adoram ao Cordeiro que vive, que venceu. Mas aqui as pessoas blasfemavam, as pessoas se levantavam, mas Jesus teve disposição. Paulo teve disposição para pregar para os irmãos que não queriam, mas ele insistia, ele ia avante, ele percorria pregando para pessoas do coração duro. Disposição, tem que ter disposição. Para encerrar, porque já está dando 9, determinação. Qualidade de um evangelista, uma pessoa precisa ser determinada. Ao pedir a Timóteo que cumpra o ministério, Paulo também está pedindo para ele determinação. Determinação para exercer o ministério que ele recebeu do Senhor. Cobrou também de Timóteo, de Arquipo, para cumprir o ministério também, dizendo assim: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para cumprires. Que, irmão, não adianta você receber uma coisa e você não cumprir ela. Você recebe chamado, mas você não cumpre chamado. E obra de Deus não tem esse negócio, irmão, de botar a mão no arado e voltar para trás. Não tem, queridos, não tem isso. Todo mundo, não tem esse que não já sentiu vontade de desistir, de voltar para trás, de parar. Não dá para mim. Todos aqui sentiu. Eu já senti demais. Só que eu tenho que entender uma coisa: coloquei a mão no arado, não posso olhar para trás. Colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Colocou a mão no arado, tem que ir avante. Colocou a mão no arado, tem que ir até o fim. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Apóstolo Paulo falou para Timóteo exercer o ministério, ter determinação, admoestando que ele reavivasse o dom que havia nele, que ele recebeu pelas imposição de mão. Porque Deus não dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo também reconheceu a determinação e utilidade de Marco para cumprir o ministério. Porque Marco teve uma hora que ele se acovardou, ele não foi. Depois Paulo disciplinou ele, não quis. Teve até divisão. Mas depois que Marco se dispôs, determinou mesmo a cumprir o chamado ministério dele, Paulo elogiou ele. Paulo lembrou dele, do Marcos. O Timóteo aqui também teve um momento que ele começou a adormecer. Paulo disse: desperta o dom que há em ti, Timóteo. Pensa num camarada que tinha qualidade, era Timóteo.
mas teve uma hora que ele adormeceu. Diga para o Timóteo que está do teu lado: Timóteo, desperta. O dom, não, você não disse o dom que há em ti. Quero orar por toda a igreja agora, encerrando essa oportunidade. É calabaraçu de calamandace, deco meneflácia. Quero orar encerrando. Quero convidar toda a igreja aqui na frente para fazer uma oração, um clamor especial, para que haja um